Olá, aqui quem fala é o Daniel, sou aluno do 4º período do curso de História da Faculdade Claretiano. Venho através deste vídeo realizar a atividade da disciplina Didática e Metodologia do Ensino de História, que me propõe a seguinte situação. Imaginemos que a Escola Sabiá me convidou para lecionar aulas na educação básica. Porém, para que haja minha contratação, a direção da escola, juntamente com toda a sua coordenação, me sugeriu que eu elaborasse um plano de aula com a seguinte temática: a luta por cidadania no Brasil. Logo em seguida, me pediram também que eu gravasse um pequeno vídeo apresentando e problematizando aquelas questões que eu havia proposto no meu planejamento de aula. Destaco aqui que o meu planejamento tem por objetivo relembrar sempre a luta, a resistência e busca constante dos negros por cidadania no Brasil. Para início de conversa, vamos sempre relembrar que foram em média quase 400 anos de escravidão neste país. E a escravidão, ela foi dramática, ela foi cruel, aprisionar pessoas, colocar seres humanos em condições de trabalho brutal. Seres humanos neste período, eles eram espécies de coisas, eles poderiam ser vendidos, negociados por seus donos. Quase sempre eu ouço alguém dizer que a escravidão ainda não acabou. A escravidão hoje, ela não só abrange os negros, mas ela ataca também os brancos, os mais pobres, todas aquelas parcelas vulneráveis da sociedade. Tudo bem, até concordo com essa afirmação, mas jamais podemos comparar aquela escravidão do passado com a escravidão do presente, porque a escravidão do passado ela era de forma institucional. A gente não pode achar que o que eu estou sofrendo hoje é igual ao do passado. Não podemos pensar assim. E quando a gente reflete sobre a escravidão, a gente tem que refletir também, de forma principal, o pós-escravidão. Porque a partir do ano de 1888, acontece coisas com aquela parcela da sociedade que vai ser livre, que surte até hoje. Como, por exemplo, por que no Brasil tem racismo? Por que a maior cota de analfabetos no Brasil é constituída por negros? Por que falta representatividade dos negros no Congresso Nacional, sendo que, segundo o IBGE, são em média 50% da população é constituída por negros? Então é interessante a gente sempre fazer essas analogias, olhar para o passado, mas sempre refletir no presente. A partir do ano de 1888, eu gosto sempre de frisar a seguinte situação. Tudo bem, a princesa Isabel, ela assina a Lei Áurea decretando a abolição da escravidão no país. Mil maravilhas isso, mas não basta só simplesmente sou escravo, na verdade. Assim como diz André Rebouças, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, aqueles abolicionistas, eles diziam o seguinte: não basta simplesmente, gente, a gente colocar o escravo livre. A gente tem que colocar políticas públicas que sejam capazes de assegurar o direito da cidadania daquele que estava preso naquele sistema de escravidão. Porque os escravos, a partir do ano de 1888, eles são livres, mas eles não têm acesso nenhum à educação. Eles não sabiam ler, não sabiam escrever, eles não tinham direito a um pedaço de terra para poder constituir uma família, plantar, para poder eles, a partir daquele momento, se inserirem na sociedade. André Rebouças batalhou muito por isso, porque André Rebouças era um abolicionista que tinha uma ideia do seguinte, de redistribuir aquelas faixas de terras das fazendas que eram improdutíveis daquela época. Só que, porém, nada disso foi feita. A lei que foi aprovada naquele ano, de 1888, foi uma lei com caráter ultraconservador, onde era constituída simplesmente por 2 artigos, onde a base principal era soltar os escravos, colocá-los livres. Mas e aí? Os escravos eles são livres, mas vai ter trabalho para eles? Claro que não. A imigração
dos europeus para poder trabalhar nas lavouras, trabalhar nos setores produtíveis da sociedade, era gigantesco. Então os negros eles são soltos, mas eles não têm acesso a nada. Os direitos de cidadãos para poder constituir uma forma de pessoas na sociedade, eles não têm nada disso. Eles só simplesmente são livres. E quando a gente toca nesse assunto, a gente vai estar falando do ano de 1888, mas é o que acontece atualmente. Isso é cruel. A dívida histórica que a escravidão tem com este país é gigante.